Olá, muito bom dia, um dia muito especial para você nessa manhã de sexta-feira, onde nós estamos dando início à nossa transmissão desta manhã, deste dia tão especial para as nossas vidas. E neste momento que você está chegando, que você vai sintonizando aí na nossa programação, nós queremos dar as boas-vindas a todos, a todas vocês, irmãs e irmãos, que nessa manhã vieram com o propósito, ou virão com o propósito de aprender e de juntos compartilharmos ensinamentos da palavra de Deus, que estarão sendo aqui compartilhados através, então, daquilo que Deus colocou no nosso coração. E nós vamos estar iniciando hoje uma série de compartilhamentos. O tema escolhido para nós iniciarmos hoje é a mordomia sob a ótica cristã. E nós vamos, no decorrer dessa próxima meia hora, estar então desenvolvendo acerca desse tema. Vamos saber o que é mordomia, o que é mordomo, por que mordomia, o porquê dessa palavra mordomia. Muitos de nós, com certeza, em alguma novela, em algum filme, em algum seriado de TV, de alguma forma, durante a nossa vida, a gente já ouviu falar alguma coisinha sobre mordomo, aquela pessoa ali naquela mansão, naquela residência que tem uma atividade, tem uma incumbência toda especial. Tá? Eu quero dar as boas-vindas nessa manhã à minha grande amiga Cleonice. Tá, Cleonice? Você e sua família são muito bem-vindos, muito bem-vindos. Vocês fazem parte desta família que todas as manhãs e todas as noites também nos reunimos em torno da palavra de Deus, em torno de algo que seja edificante para todos nós. Que Deus te abençoe, tá? Um abraço para você, minha amiga Cleonice e sua família, que também são amigos, porque fazem parte, então, desse nosso momento todo especial, onde nós nos reunimos na presença de Deus para estarmos buscando crescimento espiritual. Nós vamos orar neste momento, nós vamos invocar a presença de Deus para que Ele nos oriente, para que Ele dirija e direcione em tudo as nossas vidas nesta manhã, a partir desse momento. Fechemos os nossos olhos, então, e vamos orar, vamos buscar o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te somos gratos, ó Deus, porque a noite que passou foi muito agradável, foi uma noite onde nós pudemos experimentar paz, onde nós pudemos experimentar o cuidado do Senhor, porque nós estivemos com os nossos olhos fechados, a noite toda dormindo, descansando, e quando nós dormimos, fechamos os nossos olhos, ó Deus, nós não fazemos nada de forma que nós temos consciência, porque nós estamos ali com a nossa mente, com o nosso físico, com a nossa parte mental, com as nossas atitudes normais, todas elas controladas pelo Senhor. Deus, nós sabemos que o Senhor, ó Deus, está no controle de todas as coisas e que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, ó Deus, nesta manhã, nós pedimos a Ti, ó Pai, que abra o nosso entendimento, Senhor, para que, ó Deus, o assunto, o tema que estaremos estudando nesta manhã possa vir
de encontro com as nossas necessidades e venha suprir-nos, ó Deus, de conhecimento e também, ó Deus, de motivação para praticarmos, ó Deus, aquilo que será ensinado, aquilo que será aprendido. Nós oramos a Ti, colocamos cada um dos nossos irmãos e irmãs queridos nas Tuas mãos e nos submetemos à Tua vontade e à direção do Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, muito bem. Olha, o tema deste nosso início de compartilhamento, né, que estamos começando hoje, nós estaremos desenvolvendo nos próximos encontros. Eu intitulei, né, eu gosto de colocar títulos, eu acho interessante, eu acho legal colocar títulos. E eu intitulei o nosso tema, então, a mordomia sob a ótica cristã e o ministério espetacular do cuidado cristão e do ministério de administrar. O que é essa mordomia? É um ministério, é um serviço, é algo que nós fazemos. É um ministério. Por que é espetacular? Porque se nós o fazemos de forma consciente, sabendo que esse serviço, esse ministério, ele é feito com consciência, ou seja, a gente sabendo realmente o que está fazendo, se torna um serviço realmente espetacular quando esse serviço funciona, né? E quando fala aqui ministério espetacular do cuidado cristão, é um ministério que o cristão faz, mas muitos não sabem a importância da mordomia do cristão no seu dia a dia. Muitos não sabem a importância e como isso reflete positivamente na vida do cristão, na vida daquele que quer administrar em todos os sentidos a sua vida, as suas finanças, administrar as coisas de Deus, administrar as coisas da família, da empresa que a gente trabalha. Então, em muitos sentidos, esse ministério, esse serviço que eu coloco aqui como espetacular, acerca do cuidado cristão e também do ministério, ou seja, do serviço de administrar. Não é fácil. Eu digo para vocês, eu tenho dificuldades nessa área, em questões de controle, digamos assim, do uso da matemática. Não é fácil. Não é fácil. Não tenho esse dom. Não tenho esse dom de administrar questões de números. Então, se a gente não tem facilidade de administrar questões de números, nós temos então que contar com a ajuda, com o auxílio, com o apoio daqueles que podem nos ajudar a fazer. Não é verdade? A gente não sabe tudo. A gente não pode tudo. Mas a gente é capaz, então, de administrar, de conduzir. A gente é capaz de controlar, melhor dizendo, né? Esse administrar aqui, para nós que não entendemos de números, de matemática, de cálculo, de controle de números, se trata então de administrar. Administrar. Bom, hoje nós vamos ver 2 pontos aqui importantes nessa questão da mordomia. Nós vamos ver, então, primeiramente,
algumas definições importantes, que poderão nos ajudar bastante. Eu creio que não só poderão, mas irão nos ajudar bastante na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Bem, nessas definições importantes, eu anotei aqui algumas em se tratando de mordomia e em se tratando também de ministério. Destacando aqui que ministério, enfatizando, melhor dizendo, que ministério é serviço. Ministrar é servir e ministério é serviço. Vamos ver aqui então quanto à palavra mordomo. O que você pensa de mordomo? Eu creio que você, durante a sua vida, se você é uma pessoa aí que tem seus mais de 30 anos, digamos assim, eu creio que você já assistiu em alguma novela de TV, Uma Casa que Tem um Mordomo, você já assistiu em algum seriado de TV, em algum filme, né? Você já ouviu falar sobre a questão do mordomo, da pessoa do mordomo, né? Ou até a mulher, né, que exerce também a função de mordomia numa família, numa residência. E na definição que eu busquei no dicionário, mordomo significa administrador de residência familiar abastada. Mordomo significa administrador de residência familiar abastada. Muito obrigado, Flávio e Yolanda, que estão conosco, tá bom? Um abraço para vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Saiba que Deus está com vocês, Deus está aí onde vocês se encontram nesse momento, cuidando de vocês. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, mordomo segundo o dicionário, o administrador de uma residência familiar abastada. Mordomia. Vamos a outra palavra. Primeiro mordomo, depois mordomia. O que é mordomia? Cargo exercido por um mordomo. Cargo exercido por um mordomo. Então, essa é a primeira definição de mordomia. Também significa comodidades e conforto que alguém obtém em virtude de um cargo. Também tem esse significado para mordomia. Comodidades e conforto que alguém obtém em virtude de um cargo. Vamos ver agora a palavra ministro. Ministro. O que o dicionário define como ministro, que eu já destaquei antes aqui, significa servidor, né? Aquele que serve. Então, ministério é serviço. Ministro, nós vamos ver agora. Olha bem o que o dicionário nos diz. Quem detém um cargo com uma determinada função pública. Essa é uma função de ministro. Ministro da Educação, ministro da Fazenda, ministro da Saúde e assim por diante, né? Nos cargos aí de governos federal, no caso do governo federal, ministro. No caso dos estados e municípios, secretários, né? Mas ministro aqui cabe esse destaque quanto àquele que exerce a função, então, de administrar a pasta, seja da saúde, seja da educação, seja da economia e etc., no governo
no nosso país, no governo federal, é chamado então de ministro. Então, é quem detém um cargo com uma determinada função pública. Essa é uma definição. Membro de um ministério é o ministro, é um ministro. Ele é membro de um ministério. Quem exerce algumas funções na igreja, olha, também é ministro. No caso da denominação que eu sou membro há quase 57 anos, desde o ventre da minha mãe, né? Eu sou membro da mesma igreja, graças a Deus. E então, o membro, no caso, o ministro, também é membro de um ministério. E também quem exerce algumas funções na igreja é também chamado de ministro. Ministro da evangelização, ministro de louvor, ministro da música, ministro da palavra e assim por diante. Também é definido como clérigo na religião protestante, segundo o dicionário Scottini. Dicionário Scottini. Se você quiser a fonte, Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, Scottini, tá bom? E também a última definição, membro de alguma corte federal, também é chamado de ministro. Ministério, olha bem, se ministro, no caso aquele que detém algum cargo na função pública, membro de um ministério ou exerce funções na igreja. Ministério, grupo de ministros de um governo. Ministério da Fazenda, né? Ou seja, ministério, o ministério do governo federal é composto de vários ministros que fazem parte do governo, que cooperam, que ajudam o governo federal na administração pública federal. Cargo de um ministro. Cargo de um ministro. O ministério também é o cargo que o ministro ocupa. É chamado de ministério. Ou o edifício em que atua. No caso nosso, Ministério da Educação. É o prédio do MEC, famoso prédio do MEC em Brasília, né? Também significa ofício, né? Ministério é um ofício, é um serviço, né? Ocupação ou desempenho também significa, é um dos significados da palavra ministério. Ministrar, agora a última palavra, né? Dessas definições aqui iniciais. Ministrar é fornecer, expor, apresentar, lecionar, administrar. Então aqui a gente já entra dentro da parte que nós queremos enfatizar durante esse compartilhamento que estamos iniciando hoje. Então, cabe destacar que mordomia, né? Mordomia. Nós vemos aqui que mordomia, então, é um cargo exercido por um mordomo, que exerce, então, digamos assim, um ministério e que ministra, ou, no caso do mordomo, que nós já enfatizamos aqui, que nós conhecemos através dos filmes, das novelas, né, dos seriados, aqueles que trabalham, que administram uma residência. Agora, o segundo ponto aqui que nós vamos destacar, segundo e último ponto da manhã de hoje, é a importância das funções de um mordomo, né? A importância das funções de um mordomo. Primeiro destaque aqui sobre a importância das funções de um mordomo. Primeiro é cuidar bem de sua própria pessoa. Você já percebeu, se você lembra, se você já viu, que um mordomo ele está sempre impecável? Um mordomo
ou uma pessoa, uma mulher que exerce a função de mordomo, está sempre impecável, está sempre bem vestido, está sempre elegante, está sempre com extrema educação, com extremo cuidado, com extremo bom gosto, trata toda a família a qual ele serve com muito zelo, com muito cuidado, né? Olhando todos os detalhes, né? Então, primeira importância a se destacar aqui nesta manhã, quanto às funções de um mordomo. Primeiro, cuidar bem de sua própria pessoa. E eu coloquei aqui aparência, vestuário, saúde, o seu trabalho e etc. Segundo, cuidar bem de sua área financeira, ser um bom administrador das próprias finanças. Então, o mordomo, de uma forma geral, seja ele aquele que trabalha numa casa, numa mansão, uma casa de uma pessoa abastada que pode ter esse profissional. Então, esse profissional ele vai cuidar também da parte financeira. E nós vamos ver mais para frente, em outros momentos, que nós temos também que em nós observar também essas funções aqui que eu estou destacando neste momento como algo que cada um de nós podemos e precisamos colocar em prática na nossa vida pessoal. Então, primeira importância que nós vemos aqui é cuidar bem, então, de sua própria pessoa, com relação a nós, cuidarmos de nós, questão da aparência, do vestuário, da saúde, do trabalho. E segundo, cuidar bem da sua área financeira, ser um bom administrador das próprias finanças, ou seja, com relação ao mordomo lá da família abastada, das mansões, etc., esse tem que cuidar bem de si e cuidar bem também do seu setor de trabalho, que é administrar tudo numa família, organizar tudo numa família. Terceiro, cuidar sempre dos bens das outras pessoas. Sua residência, local de trabalho, porque aqueles que moram na mesma residência, uns cuidam dos outros, mas, ou melhor, uns devem cuidar dos outros, zelar pelos outros, uns pelos outros, mas tem aquele, geralmente é o chefe de família, é a mãe, é o pai, que cuidam dessa parte, né, da mordomia no lar, do cuidado de uma forma geral, do cuidado da parte financeira, cuidado da parte, então, do local, né, da residência, da moradia, né, da economia, cuidar aí da despensa, para não faltar nada, e uma série de coisas. E o último ponto aqui que eu destaquei, cuidar sempre muito bem de tudo que ele for confiado para cuidar. E hoje, né, para a gente poder fechar o nosso compartilhamento dessa manhã, nos tempos atuais, nós dependemos de uma ação, de uma conscientização, de toda a família. Não só no nosso trabalho secular, não. Não só na escola, não só na igreja, mas em todas as áreas, em todas as situações, nós precisamos estar certamente conscientizados e nos conscientizando sempre
de que nós precisamos estar em equilíbrio, e principalmente na parte financeira. Eu digo isso porque já tem alguns anos que eu tenho buscado um saneamento na questão dos empréstimos, da minha receita mensal, para que as coisas possam fluir e possam caminhar com mais segurança, né? Não é fácil administrar. Não é fácil, desculpa. Não é fácil administrar, mas não é impossível também. Nós que não entendemos de matemática, pelo menos no meu caso, a minha área é a área de humanas mesmo. Deus já me fez comunicador desde o dia que eu nasci, porque eu nasci lá no córrego do Oncinha, na cidade de Resplendor, né, em Minas Gerais. Nasci na roça às 10 horas da noite, em junho de 1964. E então, conta-se que a primeira coisa que eu fiz foi abrir o bocão e chorar. Como toda criança, né? Como toda criança. Então a gente já nasce com um dom, já nasce com um dom. E eu penso que aqui na minha brincadeira, né, para a gente descontrair um pouquinho, eu penso que a gente quando nasce, a gente já nasce chorando. Porque daquele momento em diante, Deus, ele toma a direção das nossas vidas e ele nos orienta quanto ao que nós vamos ser. E eu, assim, sempre tive gosto pela língua, pela nossa língua portuguesa. Eu sempre tive gosto pela área de comunicação. Sempre tive gosto pela leitura. Então, é o que eu sei administrar, é o que eu sei fazer. É o que eu tenho o maior prazer em fazer. Mas a gente, quando é levantado líder em alguma área, principalmente na área de evangelização e na área missionária, na área de discipulado e assim por diante, Deus, ele sempre nos capacita para nos usar conforme o seu propósito. Então, nessa manhã, nós estamos aqui comunicando a palavra de Deus. Nós estamos aqui, embora não tenhamos lido a Bíblia, mas nós oramos, buscamos a Deus e nós estamos aqui, então, compartilhando sobre esse tema, então, a mordomia sob a ótica cristã. E nós vamos trabalhar de hoje até alguns dias futuros, na parte da manhã, no nosso programa, então, Paradigmando, de paradigma, olha no dicionário aí, tá? Paradigma. Então, você vai saber o porquê de paradigmando. E nós vamos estar, então, nos comunicando através dessa plataforma, nos comunicando diretamente e nos edificando. Amém? Eu espero não estar sendo muito enfadonho, espero estar podendo passar para você a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração neste momento, temos apenas 1 minuto para estarmos encerrando então a nossa transmissão e eu agradeço a cada um de vocês, tá bom? E no nosso próximo encontro, na segunda-feira que vem, se Deus permitir, nós estaremos vendo acerca da importância das funções de um mordomo cristão. A importância das funções de um mordomo cristão. Aguarde. Próxima segunda-feira, 8h30 da manhã. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está na direção das nossas vidas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pela vida de cada irmão e irmã, de cada amigo
e cada irmã e amiga em Cristo que está ligadinho, que estão, ó Deus, conectados nessa transmissão, nessa manhã. Que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada um. E que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos dar, ó Deus, o direcionamento para agirmos em conformidade com a Tua vontade. Dá-nos um final de semana maravilhoso na Tua presença. Age em nós e através de nós. E que nós possamos ter um sábado e um domingo maravilhoso e abençoado na Tua presença. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa petição que o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus também. Nueva Vida em Rogers. Nueva Vida em Rogers está conosco também nessa manhã. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Olha, Deus te abençoe e que você possa aproveitar o melhor possível esse final de semana. E hoje à noite, às 22h30, 10h30 da noite, horário oficial de Brasília. Nós estaremos aqui de volta com o nosso programa, então, o nosso encontro de oração, meia hora diante de Deus. Olha, e saiba de uma coisa, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Deus está contigo. Amém? Aleluia. Deus te abençoe.